Boa noite, pessoal. Vamos conversar um pouquinho hoje. Boa noite, pessoal. Começando esse vídeo, então, hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre nutrição aí, nesse momento bem complicado que tá todo mundo passando aí, a respeito do Covid. Eu acho que ainda é um momento mais importante ainda para a gente pensar em se alimentar de uma maneira adequada, de nutrir as nossas células com nutrientes que sejam biologicamente ativos, que sejam ricos biologicamente. Então, acho de suma importância que a gente sempre enfatize o que nós devemos fazer para manter o nosso organismo funcionando de uma maneira adequada, para manter o nosso organismo sem inflamação, para manter os nossos hormônios atuando como a orquestra que eles são, de uma maneira sincronizada, sem desequilíbrios. E a nutrição, ela tem um papel fundamental em todo esse processo. Uma reflexão que nós temos que fazer, e é importantíssimo que a gente faça, é que o nosso organismo, ele não se desenvolveu em um ambiente onde nós ingerimos grandes quantidades de energia, né, devido ao consumo de carboidratos. Não era assim. Não foi assim que o nosso organismo se desenvolveu. Isso foi uma questão que se originou de pouco tempo para cá, onde o aumento da população, onde a fixação das pessoas em cidades, em metrópoles, forçou que a indústria e que fosse necessário que a gente acabasse modificando os nossos padrões alimentares, reduzindo o consumo de alimentos como as proteínas, por exemplo, como as gorduras, que são muito mais perecíveis, e passamos a consumir alimentos com grande carga energética, alimentos ricos em amido principalmente. Então essa mudança acabou gerando uma série de problemas de saúde que nós estamos vendo agora, como a obesidade, simplesmente essa epidemia de obesidade que nos assola, que iniciou isso muito mais claramente nos Estados Unidos, depois nos outros países, e hoje os países subdesenvolvidos acabam por ser mais barato a alimentação baseada nos carboidratos refinados. A gente nota que nas classes mais baixas a gente acaba tendo um nível de pacientes com obesidade, com doenças relacionadas muito mais alto ainda. Então acaba sendo um fator de risco para isso. Então eu queria conversar com vocês sobre o que nós devemos fazer para melhorar a nossa ingesta. A primeira coisa que nós devemos fazer é saber que a nossa alimentação, a base da nossa alimentação, a base da alimentação que o nosso organismo foi preparado é a base de proteína. Então um bom prato de comida, uma boa refeição, a base dela deve ser proteína. E essa proteína pode ser uma proteína animal ou eventualmente uma proteína vegetal, embora a proteína vegetal não tenha a mesma biodisponibilidade de uma proteína animal, mas dentro das proteínas animais o importante é que se varie os tipos de proteína animal. Então tu pode ingerir eventualmente, inicialmente, carne de gado, carne de frango, peixes, e aí dentro das proteínas animais nós vamos priorizar um equilíbrio para que a gente possa ter um equilíbrio no consumo de ômega 6, de ômega 3. E aí você me pergunta, mas e o colesterol? Para você saber, vamos falar um pouquinho sobre o colesterol. O colesterol, ele é a base de
uma série de hormônios importantíssimos para o bom funcionamento do nosso organismo. O colesterol é a origem, é a base para a produção de testosterona. O colesterol é a base para a produção de vitamina D. O colesterol é a base para a produção de cortisol, de aldosterona, de progesterona, de estrogênio. Enfim, o colesterol ele é a base energética importantíssima para o desenvolvimento do nosso cérebro. Então, no momento em que você restringe o consumo de colesterol ou os níveis de colesterol de maneira artificial, você está impactando no seu equilíbrio hormonal e no funcionamento do seu cérebro. Muitas vezes, inclusive, no funcionamento cognitivo. E existem diversos tipos de colesterol e nem todos eles são prejudiciais à saúde quando estão um pouco elevados. Então, níveis de colesterol abaixo de 300, tá, não são uma urgência médica. Não necessariamente vão lhe causar aterosclerose, doenças arteriais. As doenças arteriais elas estão muito mais relacionadas a um processo inflamatório causado pela hiperinsulinemia, ou seja, pelo aumento da insulina causado pela ingesta aumentada de carboidratos, do que propriamente pelo colesterol. O colesterol ele vai lá para cicatrizar as artérias. O que nós temos que ter cuidado é com a inflamação causada pelo excesso do consumo de carboidratos refinados. E essa inflamação, ela pode ser identificada através de vários marcadores que nós temos na nossa corrente sanguínea. O principal deles é a insulina. Quando nós temos uma insulina muito elevada, nós temos uma resistência à insulina. O que é isso? Nós temos que produzir muita insulina para conseguir baixar a glicemia da nossa corrente sanguínea. E isso é um marcador para doença inflamatória. E essa doença inflamatória ela ocorre, na grande maioria das vezes, inicialmente, nos nossos vasos sanguíneos e dentro do nosso endotélio, que é aquela camadinha que fica dentro dos vasos sanguíneos. E é essa inflamação que vai fazer com que o colesterol vá lá e se deposite para fazer a cicatrização desses vasos. E daí vem a aterosclerose e se a gente continua causando essa inflamação, podemos ter eventos cardiovasculares. Então isso é muito mais importante do que o número absoluto do colesterol em si. O número absoluto do colesterol em si pode ser problema se a pessoa tem de base uma inflamação. Aí o número absoluto do colesterol é importante. Então isso é um dado que a gente precisa ter muita atenção. A outra questão que a gente deve se preocupar, e aí sim é importante, são os triglicerídeos. Por quê? Quando o nosso triglicerídeo está alto, significa que nós estamos ingerindo muito carboidrato. Por quê? Porque os triglicerídeos são uma maneira que as nossas células têm de transformar o excesso de glicose em gordura. Então as nossas células, como não conseguem armazenar glicose em grande quantidade, o que elas fazem? Elas pegam e armazenam a glicose, elas juntam as moléculas de glicose com a molécula de glicerol e armazenam em forma de triglicerídeos. E esse triglicerídeo alto, sim, que é muito prejudicial para a saúde. Então, um bom prato de comida, ele deve ser, ter a base dele no quê? Numa proteína de alto valor biológico. Se você come uma vez, 2 ou 3 vezes por dia, isso não interessa. O que interessa é que quando você se alimentar, você deve fazer isso de forma consciente e
ter como base da sua alimentação a proteína. E aí você vai complementar a proteína com uma fonte de fibras, com uma fonte de nutrientes, de vitaminas, de minerais, que podem ser legumes, verduras. Isso são complementos. E, eventualmente, algum carboidrato que traga alguma fibra, evitando ao máximo o consumo de carboidratos refinados, tais como arroz, batata, aipim e açúcares, massas, glúten, farinhas refinadas, porque isso é que vai causar alterações no seu organismo, vai causar alterações na sua produção de insulina, na sua resistência à insulina, e vai lhe levar à obesidade, vai lhe levar a disfunções hormonais, enfim. Uma coisa que me perguntam, mas como é que eu faço isso? Você tem que ter a consciência de que o nosso cérebro ele vai sempre buscar uma recompensa imediata. Então você tem que saber o que você quer para sua vida. Você quer aquela recompensa imediata ou você tem que pensar nas consequências do que você está comendo. O momento da alimentação deve ser um momento onde a gente analisa o que nós vamos colocar para dentro do nosso organismo. É um momento fundamental. Eu, particularmente, costumo fazer 2 refeições por dia. Eventualmente faço 3, mas geralmente faço 2 refeições por dia. E o momento da minha refeição é o momento onde eu analiso detalhadamente o que eu vou ingerir e o que aqueles alimentos vão gerar de resposta no meu organismo. Por isso, a importância de a gente conhecer um pouquinho a característica de cada alimento, dos macronutrientes, e saber o que eles vão causar, qual é o reflexo que eles vão apresentar no nosso organismo. Para tanto, a gente precisa ter um pouquinho de conhecimento, a gente tem que estudar um pouquinho as coisas e a gente tem que quebrar alguns paradigmas, porque tentam a todo momento nos empurrar alimentos ditos saudáveis, mas que na verdade não fazem esse papel no nosso organismo. Outra dica importante que eu queria... Estão me perguntando aqui, o Yuri Queiroz está perguntando como é que a gente foge da vontade de comer. Yuri, uma das grandes formas de fugir da vontade de comer é vencer o período inicial da dieta low carb, da dieta de baixo carboidrato. No momento que você vence aquele período inicial, onde você está ainda sobre o vício do açúcar, a sua vontade de comer reduz muito. Porque no momento que nós comemos muito carboidrato, nós temos picos de glicemia e, reflexamente, picos, devido ao aumento da insulina, picos de hipoglicemia. Então, logo a gente está com fome de novo. No momento que tu come um pão, no momento que tu comes uma bolacha ou qualquer farináceo ou açúcar, tu vais ter automaticamente um pico de glicemia na tua corrente sanguínea. Essa glicemia vai aumentar de forma muito rápida. A glicemia é tóxica para o organismo. Você vai ter uma resposta do seu pâncreas produzindo insulina. A sua glicemia vai cair, a sua insulina vai permanecer alta e você vai ter fome em seguida. Quando você consegue eliminar a glicose, eliminar o amido da sua alimentação por um período maior de tempo, e não é fácil no início isso, você precisa ter muita força de vontade, você começa a ter menos fome. Porque no momento que você troca a alimentação rica em carboidrato por uma alimentação rica em gordura e uma alimentação rica em proteínas, você tem muito mais saciedade. Porque a sua glicemia ela vai elevar de forma linear e lenta. E essa elevação não instiga a produção de insulina. E aí você não tem como reflexo a fome excessiva,
aquela ansiedade de ficar beliscando toda hora. Você vai se alimentar e aquilo vai lhe saciar por um bom período de tempo. Então isso é uma questão que você tem que poder analisar. A outra dica que eu dou é evitar consumir calorias líquidas. Evite consumir sucos de fruta, evite consumir refrigerante, evite consumir o leitinho de amêndoa, evite consumir leite, evite consumir calorias líquidas. Você não precisa disso para viver. A gente tem que ingerir água com gás. Um shotzinho de limão é muito bom, ajuda na digestão. Mas frutas doces, sucos de frutas doces, tem que ser como uma exceção, não pode ser a regra. Não pode ser a regra. Portanto, essa é uma dica muito importante. Evite de consumir calorias líquidas. Isso vai fazer com que você emagreça. A dieta low carb, ela permite o consumo de chás, o consumo de café, o consumo de água com gás, o consumo de sucos de algumas frutas que tem baixo índice glicêmico, tais como morango, tais como maracujá, o abacate é uma fruta que pode ser consumida, mas frutas doces, suco de laranja, suco de manga, suco de melancia, são riquíssimos em frutose, que é um açúcar que funciona como se fosse glicose e tem a mesma repercussão no organismo. Então, se você quer tomar um suco, evite, come a fruta como uma sobremesa, enfim, como um complemento, mas não tome o suco. Então essa é uma dica que eu dou também. Quanto à questão da ansiedade, tá? A ansiedade, ela tem que ser trabalhada, né, de uma forma consciente, mas o que reduz a ansiedade, volta a falar, você tem que vencer com a sua força de vontade um período que gira em torno de 2 a 3 semanas, eliminando por completo o consumo de carboidratos. Isso regula o seu humor também, melhora o seu intestino. O seu intestino melhora muito. Muito dos nossos problemas relacionados ao emagrecimento, relacionados à inflamação, está no nosso intestino. Quando nós comemos muito glúten, muita farinha, muito pão, nós causamos uma inflamação no nosso intestino. Nosso intestino fica muito permeável. Nós começamos a absorver uma série de toxinas e isso gera problemas relacionados à ansiedade, gera problemas relacionados à inflamação e gera problemas chamados de disbioses. Então, corrigindo a nossa dieta, ingerindo lactobacilos, fazendo probióticos, uso de probióticos, de pré-bióticos, de fibras e de probióticos, a gente consegue regular melhor o funcionamento do nosso intestino, reduzindo a inflamação, reduzindo a ansiedade por comida, melhorando, portanto, a adesão aos tratamentos e melhorando também os resultados. Tá? Então, essa é uma questão bem importante. Outra questão que eu queria abordar com vocês é que no momento que nós temos esse acúmulo de gordura abdominal, esse acúmulo de gordura visceral, que é o grande causador das doenças, das patologias como diabetes, hipertensão, nós temos uma produção aumentada de uma enzima que se chama aromatase. Essa enzima faz com que, e quem causa o aumento da produção dessa enzima é a insulina aumentada. Então, hiperinsulinemia, ela estimula a produção de aromatase. O que a aromatase faz? A aromatase faz com que que a gente transforme um hormônio anabólico muito importante e lipolítico que nós temos, que é a testosterona, a gente converta essa testosterona em estrogênio.
aumentando ainda mais o acúmulo de gordura abdominal, reduzindo a nossa libido, reduzindo a nossa disposição sexual, reduzindo a nossa ereção, e isso também acaba gerando ansiedade, isso acaba gerando desânimo, isso acaba gerando falta de estímulo, falta de iniciativa. Então essa é uma questão muito importante para a gente abordar também, certo? Então essas dicas são muito importantes para a gente saber o que nós vamos fazer quando a gente chega para fazer uma avaliação do que nós vamos nos alimentar. E você tem que escolher o que é melhor naquele momento para você. Vou te dar um exemplo. Se você chega vai pedir comida no iFood, por exemplo. Hoje eu vou pedir comida no iFood. Você tem que saber o que é melhor para o seu organismo quando você vai pedir no iFood. Você tem que saber analisar. Então você vai pedir no iFood, você vai... Bom, o que eu vou fazer de bom para o meu organismo? Quais são os macronutrientes que eu vou escolher? E essas escolhas que você precisa fazer de maneira correta para ter um resultado melhor na sua performance. Então, voltando ao que eu tinha falado, a base da alimentação saudável é quando a gente tem um prato de comida rico em proteína. E essa proteína ela deve variar. Ela deve variar, eventualmente, uma proteína do peixe, que é riquíssimo em ômega 3, porque a relação do ômega 3 com o ômega 6 é uma questão importante também. Existem teorias que dizem que o ômega 6 é uma gordura que é um pouco mais inflamatória para o nosso organismo do que o ômega 3. Portanto, nós temos que ter uma relação entre o consumo de ômega 6 e o consumo de ômega 3. Tá? Uma boa relação. Por isso que é importante que a gente varie as proteínas. Não comer só carne de gado. Eu sou a favor da carne de gado, acho que nutricionalmente ela é importantíssima. Eu não sou contrário ao consumo de carne de gado, pelo contrário. Mas eu acho que a gente deve variar. Então um dia a gente come carne de gado, outro dia a gente come camarão, que é uma dieta que é um fruto do mar que tem pouca gordura, outro dia a gente come peixe, varia os peixes também, outro dia a gente come frango, outro dia a gente come porco, enfim, vamos variando as proteínas. E para quem consome proteínas vegetais, né, que na minha opinião tem um índice, uma biodisponibilidade muito pior do ponto de vista metabólico, né, que consuma proteínas vegetais de melhor qualidade e que faça eventuais reposições que são necessárias para essas pessoas, em especial complexo B, que quem geralmente é vegano tem grandes deficiências no complexo B, que é de suma importância do ponto de vista cognitivo. Eu tenho muitos pacientes que acabam seguindo uma dieta vegana e que precisam, né, de suplementação especial de vitaminas do complexo B. Então, variando as proteínas, a gente consegue também ter uma ingesta adequada de uma série de nutrientes que existem nas diferentes proteínas. E conseguimos, portanto, reduzir a necessidade de eventuais suplementações que a gente precise fazer. Porque um bom pedaço de carne, ele é um pacote nutricional praticamente completo. E quando a gente consegue ingerir isso de forma adequada, muitas vezes não é necessário que você faça uso de whey protein, não é necessário que você consuma creatina, a menos que você queira ser um atleta de alta performance. Entende? Você consumindo proteínas numa quantidade adequada, você nutre a grande parte das necessidades que você tem para produzir os seus hormônios, por exemplo. Para produzir sua testosterona, para produzir seu estrogênio, para produzir seu cortisol, para produzir a sua vitamina D. Nesse momento importantíssimo. Vitamina D é uma das principais armas contra
a infecção pelo coronavírus. A gente sabe disso. Existem estudos demonstrando que pacientes com baixos índices de vitamina D complicam muito mais do que pacientes com altos níveis de vitamina D. Isso já está descrito, a literatura já está amplamente disseminada quanto a isso. Portanto, uma das coisas importantes também que eu queria falar é que você não precisa ter medo da gordura natural que você tem nos alimentos. Então, aquela gordura que tem na carne, aquela pele do frango, você não precisa ter medo, não é essa gordura que vai lhe causar problema. A gordura que vai lhe causar problema de saúde é a gordura produzida pelo ser humano, industrialmente. É a gordura vegetal, é a gordura hidrogenada dos sorvetes, da margarina. É a gordura acrescentada em excesso. Essa gordura pode lhe fazer mal. Então, se você ficar tomando café com excesso de manteiga, com excesso de nata, essa gordura em excesso é que pode lhe fazer mal. Ou se você resolver consumir um excesso de azeite, mesmo que seja azeite extra virgem, enfim, se você consumir em excesso, essa gordura pode ser desnecessária e eventualmente pode lhe fazer mal. A gordura hidrogenada, a gordura industrializada, a gordura dos óleos vegetais, é que é a gordura muito inflamatória e a gordura que vai lhe causar problemas com certeza. Mas a gordura natural dos alimentos, a gordura que vem do abacate é uma gordura muito boa, a gordura que vem junto da carne é uma gordura muito boa. Obviamente você não vai ficar comendo só a gordura, mas você não precisa ter medo da gordura. Você não tem necessidade de ter medo da gordura. A gordura não vai lhe fazer mal. Porque um motivo muito simples. Nosso organismo ele tem duas fontes de energia. Ou ele funciona com carboidrato, açúcar, glicose, ou ele funciona com gordura. Só existem essas duas formas de energia. Existem outras, mas assim, as principais formas de energia do nosso organismo são essas. Porém, tem um detalhe nessa questão. Nós temos uma capacidade de produzir a glicose que nós precisamos, toda a glicose que nós precisamos, sem ingerir 1 grama de carboidrato. Porque nós fazemos um processo que chama gliconeogênese, que é a produção da glicose a partir da proteína, da quebra da proteína, dos aminoácidos. Nós produzimos a glicose que nós precisamos. Mas nós produzimos somente a glicose que nós precisamos e de forma linear, lenta e contínua. E isso não aumenta a nossa insulina, não nos traz resistência à insulina, não nos leva ao desenvolvimento do diabetes. Diferente quando a gente entrega de maneira direta para o nosso organismo o amido e a glicose pronta, que não era assim, nunca foi assim. Não existia na era pré-histórica um pãozinho, não existia açúcar refinado, não existia doces, não existia refrigerante. Então, no momento que a gente ingere a glicose pronta, nós entregamos em alta quantidade uma glicose para o nosso organismo, nós estamos fazendo com que o nosso pâncreas seja estimulado a baixar aquela glicemia de maneira rápida. E aí ele vai produzir a insulina, que vai tirar aquela glicose de dentro da célula e vai, dentro do sangue, vai colocá-la para dentro da célula. A célula também tem que dar um jeito de lidar com aquela glicose. Ela não pode ficar com a célula cheia de glicose, senão começa a haver glicação e isso mata a célula. O que a célula faz? A célula transforma a glicose em gordura e armazena. E essa gordura que gera interleucinas, que gera fatores de inflamação que vão causar os nossos problemas de saúde. Então, quando a gente ingere proteína, nós só vamos transformar em glicose o que a gente precisa. E nós vamos usar também a gordura como fonte de energia. Nós vamos oxidar as gorduras e vamos transformá-las em fonte de energia. Quando a gente dá pronto para o nosso organismo a glicose, o organismo pensa assim, que eu vou usar a gordura? Deixa lá, está armazenado, vou usar o carboidrato que já está pronto. E é esse o grande erro que a gente comete.
Por isso, tão importante a gente pensar na hora de se alimentar. Pensar o que a gente vai ingerir. Porque nós temos que ter a capacidade de tomar uma decisão pensando as consequências do que nós estamos ingerindo. Não aquela recompensa imediata, não aquele gosto só na boca, docinho, aquela sensação imediata de recompensa que o nosso cérebro... A gente tem que lutar contra isso. No primeiro momento, isso é uma questão importante do emagrecimento. A gente tem que conseguir lutar contra a recompensa imediata e pensar o que nós estamos ingerindo é o que vai se tornar, né, o nosso nutriente que vai nos gerar saúde, que vai nos gerar bem-estar, que vai nos fazer com que os nossos órgãos funcionem de uma maneira mais adequada, que vai fazer com que a gente tenha longevidade, que vai fazer com que a gente tenha uma pele boa, que vai fazer com que a gente enxergue bem, com que a gente tenha uma disposição física, que vai fazer com que a gente tenha um equilíbrio dos nossos hormônios funcionando como uma sinfonia. Então era essa mensagem que eu queria passar para vocês, de que a nutrição ela é um dos principais pilares da nossa saúde. E que no momento que a gente consegue controlar o que a gente ingere de alimento, a gente consegue prevenir uma série de doenças. E a grande quantidade das doenças. Diminuindo assim o consumo de medicamentos drasticamente, causando um prejuízo para a indústria farmacêutica, diminuindo a necessidade de consultas com médicos, diminuindo a necessidade de atendimentos, melhorando a questão cognitiva, diminuindo o índice de Alzheimer, diminuindo o índice de depressão, diminuindo o índice de câncer. Enfim, uma infinidade de questões que não podem mais ser escondidas. A gente precisa ter em mente que a nutrição nós estamos ingerindo saúde. E por anos e anos e anos isso ficou como segundo plano, mas graças a Deus atualmente nós temos essas informações mais detalhadas, a gente sabe o que é necessário para que a gente se mantenha com saúde por mais tempo. Então, fica na sua mão, você toma a decisão. Você toma a decisão do que você vai, de como você vai envelhecer. E vá suplementar eventuais deficiências que você tenha do ponto de vista hormonal, do ponto de vista nutricional, de maneira pontual, de maneira específica. Ok, pessoal? Então é essa mensagem que eu queria deixar esse domingo de noite. Eu vou tentar fazer mais lives domingo. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem perguntar agora. Vou ver se tem alguma pergunta aqui. Tem várias perguntas, eu não consigo ver as perguntas. Vê pra mim. Do álcool, aqui eu tô vendo aqui, o álcool. Bom, qualquer dose de álcool, ela é prejudicial à saúde. Tá? O álcool é tóxico para o organismo. Tá? Existe uma campanha de marketing muito boa da indústria do álcool, principalmente da indústria do vinho, alegando que que o consumo de vinho possa ter algum impacto positivo na saúde, tá? Devido aos flavonoides do vinho, enfim, uma série de questões. Você pode simplesmente não consumir o álcool e consumir e suplementar esses antioxidantes de outra forma, tá? Obviamente que o álcool traz um relaxamento, está associado com momentos bons,
mas você tem que ter consciência de que o álcool ele é tóxico para o organismo em todas as doses, né, em qualquer dose, e que você deve consumir o álcool de maneira muito assim, consciente, tá? Porque você está causando um dano para o seu organismo, principalmente com a idade, né? A gente vai sentindo essas sintomas negativos que o consumo do álcool acaba trazendo, tá? Mas dentre as categorias de bebidas alcoólicas, nós podemos fazer boas escolhas, nós podemos fazer melhores escolhas, tá? Porque existem bebidas alcoólicas que têm uma quantidade de açúcar muito maior. Então nós podemos fazer escolhas que sejam mais adequadas, que além, né, de melhorarem a questão da... Tá dando um eco aqui. Pronto, melhorou aqui. Então, dentro do consumo de álcool, eu priorizaria sempre as bebidas, ingerir pequenas quantidades de bebidas destiladas, pois essas bebidas não estimulam tanto a tua produção de insulina. Então, se você quer consumir álcool, tome uma pequena dose, ou de gin, ou de uísque, e evite o consumo de bebidas fermentadas, em especial a cerveja. A cerveja é pão líquido, você vai estimular muito sua produção de insulina e você vai engordar. O vinho também, né? Embora seja melhor do que a cerveja nessa questão do emagrecimento propriamente dito, tá? Então, quanto ao álcool é isso. O álcool, ele é calórico, ele é extremamente calórico, mas dentre as bebidas alcoólicas, a que mais vai estimular o seu pâncreas a produzir insulina é a cerveja, depois o vinho, né? Depois o uísque, o gin, enfim, de maneira menor. Então, se você está numa dieta low carb e não pretende engordar, esse é o conceito, as bebidas destiladas são mais assim indicadas, só que em pequena quantidade, porque é altamente calórico, né? Marcel, o ômega 3 é fundamental, Marcel. Se você não consome uma quantidade adequada de peixes ricos em ômega 3, que são peixes, na verdade, difíceis para a gente consumir, porque eles são peixes de água fria, em especial, né, que são os peixes que são mais ricos em ômega 3, gorduras boas, você tem que repor ômega 3. O ômega 3 tem uma questão bem importante, que eu gosto sempre de enfatizar, que existe uma certificação do ômega 3, chama IFOS. Tá? Essa certificação comprova de que o ômega 3 ele é puro, ele não está oxidado, ele não é contaminado por metais pesados, ou seja, que ele é um ômega 3 de qualidade. Tá? Então esse selinho IFOS é bem importante. Eu já tem um vídeo no meu feed a respeito disso, tá? Onde a gente analisa diversas marcas de ômega 3. Muitas vezes o ômega 3 vem junto com a vitamina E. Tem outras marcas que colocam junto com a coenzima Q10, mas o ômega 3 é muito importante porque ele tem esse efeito anti-inflamatório. Quanto ao ômega 3, não existe mais discussão, é importantíssimo o consumo de ômega 3. Eu sugiro sempre no mínimo 3 gramas de ômega 3 ao dia, tá? Que faria com que você tenha uma relação boa da gordura, eventualmente da gordura saturada que você ingere das carnes com o consumo do ômega 3. Bom, proteínas vegetais, né, mais famosa é a proteína de soja, né, é uma das mais utilizadas, né. Eu não sou um especialista em proteínas vegetais porque eu sou carnívoro, né, eu advogo muito o consumo das carnes, mas se você é vegano, você tem que priorizar as proteínas de boa qualidade. Uma das principais fontes de proteína vegetal é a proteína da soja, né.
O pessoal tá dizendo aqui que é comer proteína para quem tem grana. Não, você pode comer ovo. Ovo é barato e é um pacote nutricional completo. É ou não é? Então o ovo é uma grande fonte nutricional, né? Frango, existem fontes de proteínas que são mais baratas, né? Então não necessariamente você precisa comer carnes nobres, não é essa a questão. Você pode comer carnes, né, de acordo com o seu bolso. A dieta low carb não precisa ser uma dieta cara, não necessariamente é uma dieta cara. Os ovos são uma fonte maravilhosa de proteína animal, né, e são um pacote nutricional completo. Vitamina D em cápsula sobrecarrega o fígado? Não sobrecarrega o fígado, tá? Vitamina D em cápsulas é absolutamente segura, tá? Ideal tomar vitamina D sempre com uma refeição mais rica em gordura, ou tomar ela em cápsulas de... Eu gosto muito de tomar ela misturada com azeite, então eu já peço para manipular minha vitamina D misturada com azeitezinho de oliva. Eu tomo ela todo dia, tomo minha dose de vitamina D, eu tomo 10.000 unidades por dia de vitamina D, é uma dose que eu tomo para mim, que representa mais ou menos 15 minutos de sol ao dia. Óleo de canola é um veneno, né? Isso aí é... Não. O que mais aqui? Liraglutida. Liraglutida, né, é um medicamento, né, que é um análogo de um hormônio da saciedade. E ela é muito utilizada para o processo de emagrecimento. Eu não sou contra, tá? Eu acho que em alguns casos é uma alternativa para iniciar o processo de emagrecimento, mas ela não pode ser utilizada como uma bengala, sem mudar a cabeça das pessoas, sem que as pessoas entendam realmente o que é o processo de emagrecimento. A liraglutida vai tirar a fome, ela vai lhe auxiliar, pode ajudar nessa questão da ansiedade, só que ela vai lhe gerar náusea, ela vai eventualmente fazer com que você tenha vômito, né? Ela vai lhe gerar uma sensação ruim. Então ela até pode ser usada por um período menor de tempo, tá? Ela é muito utilizada em pacientes diabéticos, tá? Para baixar a glicemia, fazer com que esses pacientes não comam mesmo. Então é uma alternativa, mas você tem que saber que o ideal é mudar a cabeça, é estudar e entender, e não usar medicamento. Se você conseguir fazer essas questões que eu lhe passei, você vai emagrecer e não vai precisar usar medicamento. Fátima Maciel perguntando se eu estou operando. Estou operando sim, Fátima. Agora ninguém está, só urgências, né? Porque os hospitais estão fechados, né? Estou fazendo minha cirurgia sim, tá? Mas não estou mais atendendo convênio. Estou atendendo somente particular lá no Instituto. O álcool atrapalha a hipertrofia? Atrapalha muito a hipertrofia o álcool. O álcool atrapalha muito a hipertrofia por um motivo muito simples. Como eu falei, qualquer dose de álcool ela é prejudicial para a saúde, tá? Se você vai consumir álcool, você sabe que você vai estar causando um dano para a sua saúde, ok? Isso não tem discussão, tá? Você quer consumir? Tudo bem, você sabe que você está fazendo uma coisa que não é boa. O que vai acontecer? Você não vai dormir tão bem, você não vai repousar tão bem, e no outro dia você não vai conseguir treinar bem, e aí vai prejudicar a sua hipertrofia. Claro que vai prejudicar a manutenção da sua musculatura. Ovos devemos consumir todo dia? Eu acho uma ótima alternativa a ovos. Eu gosto muito de ovos e consumo diariamente. Não vejo nenhum problema. Reposição hormonal é aconselhada para qual idade? Existem diversos hormônios, né? Não existe idade para reposição hormonal.
A reposição hormonal, ela enseja uma deficiência de algum hormônio. No momento que a gente constata alguma deficiência hormonal, a gente pode fazer a reposição hormonal. Acredito que esteja falando de testosterona. Reposição de testosterona geralmente ocorre a partir dos 40 anos. Inicia a necessidade da reposição de testosterona em alguns pacientes. Isso vai ser avaliado de acordo com as questões clínicas, questões laboratoriais, e aí a gente analisa se esse paciente necessita de reposição hormonal ou não. Tá? Mas, quando há a deficiência hormonal, é de suma importância que se faça a reposição hormonal para que esse paciente fique bem, envelheça com saúde, envelheça com qualidade de vida. Né? Então, isso é uma questão de suma importância, não pode ser negligenciado. Carne vermelha causa inchaço? Não, não causa. Pelo contrário, carne vermelha vai lhe desinchar. Tá? Essa bobagem que a gente escuta, de que a gente não absorve bem carne vermelha, que carne vermelha fica apodrecendo no nosso organismo, no nosso intestino. Quando você ingere uma carne vermelha, e você ingere só carne vermelha, ou só proteína, não necessariamente carne, proteína, você diminui muito o volume das suas fezes. Ou seja, você absorve quase tudo. O seu organismo sabe absorver carne como de forma excelente, muito melhor do que absorve vegetais. Quando você come um milho, por exemplo, vai quase tudo fora. Então, carne vermelha você absorve e o carboidrato, a glicose, ela que é o que faz o amido, os pães, os bolos, as massas, elas que retêm líquido, porque elas aumentam as molaridades do seu sangue, e aquilo faz com que você retenha mais líquido no terceiro espaço, no espaço intersticial, né? E é isso que faz você ficar inchado. No momento que você corta o carboidrato, come só carne, você passa 3 dias urinando muito mais. Você percebe nitidamente, você desincha. Então o consumo de carne faz com que a gente desinche, que a gente reduza o edema, não aumente, pelo contrário. Óleo de canola, não recomendo. Aqui na minha casa não entra óleo de canola. As melhores gorduras para a gente ter em casa para cozinhar são as gorduras de origem animal, tá? Então a manteiga, a banha de porco, tá? E das gorduras vegetais, tá? É sempre aquela gordura que vem do fruto, não a gordura que vem da semente, a gordura que vem do fruto. Então a gordura do coco, óleo de coco, a gordura do azeite, que é a oliva espremida, nunca a gordura da semente. A gordura da semente, ela tem que passar por um processo químico que chama hidrogenização. E esse processo transforma essa gordura numa gordura muito inflamatória. Então fuja dessas gorduras, tá? Tente usar gorduras de origem animal, banha de porco, manteiga ghee, se você gosta, tá? E gorduras de frutos, gordura do óleo do coco, gordura do azeite. Leite de vaca, tá? Vou falar um pouquinho sobre leite de vaca, tá? O leite de vaca, tá? Eu não aconselho leite de vaca, tá? Porque, principalmente assim para adultos, tá? Não há necessidade, ele causa alterações no nosso trato gastrointestinal, tá? Ele é muito imunogênico, né? Ele vai gerar um processo inflamatório, tá? Então você não vê nenhum animal adulto consumindo leite. Então, em virtude disso, eu não recomendo o consumo de leite de vaca para adultos, tá? Para crianças, ok, tá? Não vejo problema, até pela fonte de cálcio, enfim. Mas para adultos eu não vejo necessidade. É muito melhor consumir, até porque o leite de vaca ele tem muita lactose, tá? A lactose ele é um açúcar, então vai se transformar em glicose na sua corrente sanguínea, vai estimular a produção de insulina e vai gerar toda essa cascata de eventos que eu já falei para vocês, certo? Então eu não consumo, não acho bom tomar leite de vaca
Acho que é melhor, não vejo problema em consumir derivados do leite, tá? Principalmente dos queijos mais curados. Quando você vai escolher um queijo, você tem que tentar escolher aquele queijo que já passou pelo processo de fermentação, tá? Esse queijo que já passou pelo processo de fermentação, essa lactose já foi consumida pelas bactérias e aí você vai ter, né, um derivado melhor para você ingerir. Obviamente, se você está procurando, né, emagrecer, o consumo exagerado de queijos pode frear, pode fazer um platô low carb, que nós chamamos, tá? Depois, um outro dia eu vou falar um pouquinho sobre a relação entre proteína e energia, que é uma questão muito importante para aquelas pessoas que já seguem uma dieta rica em proteína e que pararam de emagrecer e querem perder mais peso. Então, nessas questões, a gente precisa pensar um pouquinho nessa relação entre proteína e energia, mas eu vou deixar para falar isso aí, de repente no domingo que vem a gente conversa sobre isso. Quais os carboidratos que eu aconselho? O mínimo possível de carboidratos, tá? O mínimo possível, quanto você conseguir comer, menos, melhor, tá? Os carboidratos que eu aconselho são carboidratos que vão fazer com que a sua glicose aumente de maneira lenta na corrente sanguínea. Então, são carboidratos chamados carboidratos de baixo índice glicêmico. Carboidratos são mundo vegetal, né? Então, vai desde de verduras até doces. Tudo são carboidratos, tá? Então, os carboidratos que eu indico são aqueles carboidratos que têm um baixo índice glicêmico. Então, verduras, legumes, né? Frutas que não são frutas doces. Qual é que são as frutas boas para quem quer emagrecer, para quem quer se manter no peso? Aquelas frutas que você pode consumir. Mirtilo, frutinhas silvestres, frutinhas que nós tínhamos na nossa pré-história, né? Que existiam. Frutas silvestres, pitanga, mirtilo, amora, framboesa, as berries americanas, morango, maracujá, abacate, limão. Essas são as frutas boas de se comer, são as melhores frutas. Legumes, cogumelos são muito saudáveis, né? Tem baixo índice glicêmico, tá? Então eu indico esses carboidratos e evitar ao máximo que der carboidratos refinados, farinhas, evitar ao máximo arroz branco, batata doce, aipim, tapioca, essas coisas tem que fugir, né? E o açúcar, nem se fala, né? TCM é bom. TCM é muito bom. TCM é muito bom. Eu gosto de TCM, tá? Não gosto em excesso, não acho que necessite em excesso, mas TCM é muito bom. Principalmente aquelas pessoas que já estão certo-adaptadas. Então, TCM pode dar muita energia cognitiva. Um cafezinho com TCM é uma coisa boa. Evitar o excesso, né? Principalmente se você já emagreceu, já está no peso que você quer. TCM é uma ótima fonte de energia para o seu cérebro, para os seus músculos, né? Porque você vai treinar, se você vai... Então, tem muita gente que gosta do consumo de TCM e é uma boa alternativa. Um cafezinho, um bulletproof coffee, né? Um cafezinho com TCM. Você gosta muito, eu gosto muito de pêssego e pitaia. Eu gosto muito de leite condensado também, mas eu não como mais há anos. Uva. Hoje mesmo a Tiana postou um vídeo sobre uva, né, no nosso feed, acho que foi no feed dela, né, a doutora Tiana Bura, minha esposa, postou um vídeo sobre suco de uva, né. A gente faz suco de uva aqui, que é uma receita da familiar da Tiana, e suco de uva tem uma série de questões boas, né, nutrientes, enfim, mas é altamente calórico, né, e é altamente... Vou sair daqui que tá chovendo aqui. É altamente calórico e aumenta muito a nossa insulina. Então, tu tem que tomar com muita parcimônia, né? Então, ela faz um suquinho de uva que ela congela durante o ano todo e eu deixo as meninas tomarem meio copo, né, eventualmente. E elas não matam a sede com suco. Então,
eventualmente uma uva, um pouquinho de suco de uva, não, de acordo com a sua, se você quer emagrecer não é adequado, tá? Mas se você quer tomar eventualmente não tem problema. Cuscuz, flocos de milho não, né? Flocos de milho foi o que causou essa epidemia de obesidade nos Estados Unidos, foi esses flocos de milho, né? Flocos de milho, de aveia, os grãos. Os grãos, nós devemos fugir dos grãos. Essa é a grande realidade, né? Quanto menos, melhor. Que mais? Acho que é isso, pessoal, né? Acho que deu para esclarecer bastante dúvidas. Eu tô aqui na praia, agora vou voltar para Porto Alegre. Agradeço muito a audiência de vocês. Vamos ver se a gente faz um bate-papo assim todo domingo de noite, falando de diversos assuntos relacionados à reposição hormonal. Vou trazer para vocês dúvidas que vocês tenham, a gente vai esclarecendo, né? Falar bastante sobre nutrição, sobre hormônios. Podemos falar sobre questões estéticas também, que possam interessar vocês, sobre disfunção erétil, sobre reposição hormonal masculina, reposição hormonal feminina, sobre saudável, sobre saúde, sobre bem-estar, sobre experiências boas de vida, sobre positividade, sobre empreendedorismo, sobre felicidade. Ok? Uma boa noite para todos, uma boa semana e nos falamos em breve. Um abraço a todos.